Nos primeiros anos de reinado de Montezuma, foram de larga atividade militar para conter revoltas locais e consolidar o controle tributário das províncias distantes, que demonstravam insatisfação crônica com o peso dos impostos imperiais astecas e a exigência constante de prisioneiros destinados aos sacrifícios astecas. E diferente dos seus antecessores mais bélicos e abertos à mobilidade social rápida através da guerra, Montezuma implementou reformas administrativas cruciais logo no início do seu reinado, entre 1503 a 1504, centralizando o poder de maneira rígida, expurgando burocratas antigos que haviam ascendidos ao poder nas eras antigas durante o reinado de Ahuitzotli, e fechou a elite governante estritamente aos membros da sua casa dinástica, sob a alegação de que os nobres de sangue puro eram os únicos dignos de governar por direito divino o Império Azteca. Ele passou a punir quem ousasse ferir a santidade do rei, mesmo nos mínimos detalhes, como ousar olhar para ele nos olhos, e quem se vestisse igual a ele, com sandálias e roupas de algodão ou lã ricos, eram mortos também, executados. Era obrigado você a andar com vestes humildes e descalço perante o rei. E logo Montezuma partiu para travar guerras e expedições punitivas em terras em Oaxaca, Choconoco e partes de Atoyá entre 1504 a 1506, garantindo que a velha ordem seria mantida. Porém, os astrônomos astecas detalharam entre 1505 a 1508 uma série de presságios no céu, como cometas, tremores de terra, chuvas sérias, geadas, que foram interpretadas pelos sacerdotes astecas uma premonição para algo muito errado. Esse período marcou entre 1506 a 1507, por uma profecia feita pela religião asteca 52 anos antes, em 1452, de que o sol se apagaria se não fosse alimentado por um novo fogo. E então, os astecas iniciaram uma série de guerras em Oaxaca por prisioneiros, não por terra, mas sim por homens, por sangue. E esses prisioneiros foram sacrificados em massa no templo maior asteca. Mas ao longo da década de 1500, entre 1508 a 1510, os códigos astecas sobre astronomia relatam fenômenos aterrorizantes, como a aparição no céu oriental de um presságio aterrorizador, que era um estandarte de nuvens luminosas seguidas por uma coluna de fogo que não desapareceram por 40 dias, o que atemorizou os sacerdotes astecas e ao rei Montezuma de que algo muito errado estava para ocorrer. Porém, isso era incompreensível para ele no momento, pois Tenochtitlan, da década de 1500 a início de 1510, era a mais bela e rica de toda a Mesoamérica, para onde os comerciantes vendiam suas joias, os palácios reluziam em seus jardins. Contudo, em 1510, no além-mar, no Caribe, chegou-se a nação até então desconhecida, os espanhóis. E eles, vindo de sua colônia em Hispaniola, invadem e conquistam a ilha de Cuba entre 1510 a 1511. E com essa conquista, já em 1511, eles navegam a oeste e descobrem Yucatán por causa de um naufrágio de um navio espanhol que era liderado por Juan de Valdivia, que fizeram os marinheiros aportarem na terra-maia de Ecap, que era uma terra-maia distante e muito diferente de tudo que os espanhóis conheciam em sua vida.
e boa parte da tripulação foi morta, sacrificada pelos maias. Mas 2 deles sobreviveram e se integraram à sociedade maia. Eram eles Jerônimo de Aguilar, que aprendeu a língua maia, e o soldado Gonzalo Guerreiro, que casou-se com uma mulher maia de origem nobre. E embarcações espanholas, nos próximos anos, foram procurar o navio perdido de Juan de Valdivia, organizando expedições mais tarde na década, buscando resgatar as tripulações sobreviventes. E voltando a Tenochtitlan, no início da década de 1510, o Império Azteca enfrentou uma grave crise de escassez alimentar e agrícola provocada por condições climáticas severas, secas prolongadas e geadas atípicas que afetaram severamente as colheitas de milho nas bacias do Vale do México, exigindo de Montezuma manobras logísticas complexas para redistribuir grãos de celeiros imperiais, junto ao desespero religioso, fazendo reorganizar rituais desesperados para apaziguar Tlaloc, com sacrifícios a ele para trazer a glória dele e as bênçãos dele de volta aos astecas. Sacrifícios quais eram vindos de novas campanhas militares para capturar prisioneiros, para isso, que eram sacrificados no templo maior para apaziguar o deus da chuva. Além disso, Montezuma debelou rebeliões em Choconoco e nas montanhas de Oaxaca para manter a ordem interna do seu reino. A atmosfera em Tenochtitlan era de puro desespero, com novos presságios, agora vindos de cometa, rasgando o céu, anunciando algo que eles não sabiam. Além de que lendas de que uns soldados haviam visto uma figura fantasmagórica feminina, vestida de branco, chorando sobre as margens do lago Texcoco, em um sinal de luto, que até então o reino não sabia o porquê. O que mais uma vez assustou o rei e os sacerdotes foram esses presságios vindo de forma seguida e em tão pouco tempo, notando que algo estava errado. E então Montezuma seguiu com suas reformas políticas, restringindo os privilégios da nobreza de sangue puro, sufocando a mobilidade social e impondo punições severas a qualquer dissidente interno, causando uma insatisfação silenciosa entre os plebeus e os povos vassalos submetidos ao jugo azteca. E o temor do rei foi aumentado em 1514, quando comerciantes astecas vindos das terras maias trouxeram notícias estarrecedoras e relatos vagos sobre o avistamento de montanhas flutuantes navegando pelas águas do Golfo do México. E enquanto não sabiam nada do que eram essas montanhas navegantes, eles seguiam com as suas políticas. Em 1515, ele debela uma grande rebelião em Tlaxcala, na qual era um povo que seguia décadas resistindo bravamente ao domínio azteca, travando guerras encarniçadas contra eles. E Montezuma gastou com os tlaxcaltecas recursos que não poderiam ser gastos, recursos muito importantes de Tenochtitlan. Mas isso não apagou o temor coletivo da corte azteca, pois em 1516 um raio caiu sobre o templo Mexitli, ou templo menor, e o incendiou por dentro, o que deixou os sacerdotes apavorados, pois pela primeira vez eles não sabiam o que isso significava na sua religião. No entanto, no mar, enviados de Cuba, embarcações espanholas vindas de Havana começaram a mapear de forma mais sistemática as costas do Golfo do México e da Península de Yucatán, para tentar resgatar a embarcação de Juan de Valdivia, naufragada anos antes, em 1511.
E então os espanhóis, vindos de Cuba, enviam novamente, dessa vez em 1517, uma expedição naval sob a liderança de Francisco Hernán de Córdoba, que mapeou as costas da península de Yucatán e travou os primeiros combates contra os maias de Yucatán nas terras de Catoche e Champotón, enviando ondas de choque e informações confusas de que comerciantes astecas informaram ao rei na corte de Montezuma, além de que internamente a Tripla Aliança foi abalada nesse ano de 1517, pois o rei de Culhuacán morre e Montezuma interfere e coloca um vassalo, serviria de rei vassalo em Culhuacán, o que abalou duramente a Tripla Aliança, pois era uma aliança autônoma que servia para defender ambos os países e não para vassalizar um ou outro. Mas em 1518, mais uma expedição vinda de Cuba, uma expedição espanhola sob a liderança de Juan de Grijalva, para mapear oficialmente a costa do Golfo, explorar rios e ilhas dali e tentar fazer comércio com os povos locais, ocorreu. E isso trouxe relatos alarmantes à corte real sobre a existência de homens barbudos com língua estranha, com montanhas flutuantes e com trovões de fogo nas mãos e com duas cabeças e que andavam sobre uma figura estranha, o que apavorou ainda mais a corte. E indo às terras maias em Yucatán, outra expedição ocorre em 1518, sob a régide de Hernán Cortés, que desembarcou na ilha maia de Cozumel, onde resgatou o navegador espanhol Jerónimo de Aguilar e o recrutou como tradutor oficial da embarcação, já que ele havia passado 8 anos com aqueles povos. Porém, a região de Tabasco, a terra maia de Tabasco, resiste e trava o confronto com os espanhóis. Cortés vence Tabasco e os maias tabascanos dão a ele uma mulher maia que falava maia e nahuatl, a língua dos astecas, e ela se chamava Malinche, que ela foi batizada e renomeada para Mariana ou Marina, dependendo das traduções. Cortés soube por ela que existia um povo rico e terras ricas muito perto dali. É uma cidade sobre o lago que era uma rica cidade e era uma das mais ricas e a mais esplendorosa da região. Então, com essas informações, Cortés retorna a Cuba e fala com o governador geral da ilha, que se chamava Diego Velázquez, sobre o que ele descobriu. Velázquez então organizou uma expedição em janeiro de 1519, mas rapidamente ele passa a suspeitar de Cortés e de sua ambição. Então manda Cortés cancelar todas as expedições. Mas Cortés, um fidalgo menor, sem grande riqueza na Espanha, onde ele nasceu, é seduzido pela grande quantia de ouro que foi dito a ele que existia naquelas terras. E ele, por isso, desobedeceu Velázquez em fevereiro e reuniu 518 homens, um punhado de artilharia, mais um punhado de navios, e fez a expedição ele mesmo, e navegou pelo Golfo. E passado 2 meses, ele desembarca em terra estranha na sexta-feira santa do dia da Paixão de Cristo, no dia 22 de abril de 1519, nas praias de um local chamado Xaxileucuacán, e lá construiu cabanas para se abrigar feitas de palha junto a seus soldados, e um altar improvisado para rezar. E sabendo que poderia ser detido como rebelde e executado pelas cortes espanholas em Cuba, ele funda em 18 de maio Vila Rica de la Vera Cruz,
a primeira cidade espanhola no México, que respondia somente ao rei da Espanha. Ele criou um conselho local, os Cabildos, que, como dito, não respondiam a Velázquez em Cuba, mas somente ao rei da Espanha, Carlos V, em Madrid. E para garantir que nenhum dos seus soldados tentasse voltar a Cuba, Cortés tomou a decisão radical. Ele queimou os próprios navios. Ou eles iriam conquistar o reino rico descrito a ele, ou todos iriam morrer ali, naquela terra, sem meio termo. Porém, consciente que não poderia vencer os astecas apenas com a força das armas, já que era a extrema minoria ali, contando com pouco mais de 500 homens, lutando contra um país que poderia mobilizar mais de 150 mil, Cortés iniciou uma brilhante e implacável campanha de diplomacia e subversão política, explorando a profunda insatisfação dos povos vassalos dos astecas, que detestavam o jugo asteca, criando e explorando uma rachadura antiga deles, se aproveitando da constante exigência de tributos e sacrifícios humanos que os povos vassalos eram obrigados a fornecer a Tenochtitlan. E Montezuma, sabendo da presença de estrangeiros, tenta usar seu ouro e joias para dissuadi-los de agir contra os astecas, mas foi em vão, pois Cortés sabia da existência infindável de ouro na região. E continuou a se articular por ali, e em julho de 1519, ele conquista a aliança estratégica com os totonecas, obtendo milhares de guerreiros nativos que sabiam e conheciam a cultura, terra e poder asteca. Porém, em setembro de 1519, Cortés entra nas terras de Tlaxcala e travam duras batalhas contra eles. E os espanhóis mostram sua superioridade bélica com as suas armas de fogo e canhões de artilharia. E isso convence os tlaxcaltecas a apoiar e a depor as armas e se aliarem com os espanhóis contra os astecas, o que seria uma aliança militar muito importante, pois Tlaxcala era o pior dos inimigos dos astecas. Nisso, Cortés adquiriu mais guerreiros implacáveis, os que mais odiavam Tenochtitlan, e sabiam como lutar contra eles. Nisso, Cortés e seu exército marcham em outubro de 1519 rumo a Cholula, o centro religioso mais sagrado e reverenciado na região, de onde os espanhóis descobriram uma possível conspiração asteca para matá-los na noite daquele dia. Nisso, eles revidam, desencadeando o brutal massacre de Cholula, o que foi um banho de sangue mortal que aterrorizou o povo local e colocou bastante medo contra os espanhóis e paralisou a liderança mexica da região. Montezuma tentou novamente suborná-los com ouros, mas sem jeito, pois Cortés estava irredutível. As forças de Cortés então cruzaram as montanhas Popocatépetl e Iztaccíhuatl e avistaram pela primeira vez a monumental Tenochtitlan, cujas dimensões, as torres, os templos e canais impressionaram profundamente Cortés. E isso forçou Montezuma a tomar uma atitude antes que fosse tarde. Então, em 8 de novembro de 1519, Montezuma e sua corte saiu para receber Cortés nas imediações da calçada de Iztapalapa, no qual culminou no reconhecimento dos dois mundos, no qual ambos trocaram saudações formais. Montezuma
confiando na palavra de seus conselheiros sacerdotais, de que aquele homem era o grande Quetzalcóatl, e a profecia da volta do Deus estava se cumprindo perante os olhos dele, não fez nada com Cortés e os aloja no grande palácio de Tenochtitlan, cometendo o erro de colocar o seu inimigo muito perto de si. Cortés logo se aprofundou no conhecimento dos astecas, na divindade do rei, na cultura real asteca. E na pura audácia, no início de dezembro, ele toma Montezuma de refém e o força a abandonar o seu próprio palácio e se transferir para o quartel-general espanhol, onde se tornou prisioneiro de luxo, reinando como fantoche para manter a ordem. Enquanto isso era feito, os espanhóis passaram a cristianizar o povo, arrancando as estátuas emplumadas dos templos astecas, em prol de instalar cruzes e imagens da Virgem Maria, o que irou o povo asteca, além de usufruir os ouros e as joias da região dos astecas. E enquanto isso ocorria, em março de 1520, Velázquez, em Cuba, envia uma expedição punitiva sob o controle de Panfilho de Narváez para deter Cortés, vivo ou morto, e trazê-lo vivo ou morto para Cuba. E eles desembarcam em abril e vão marchar contra Cortés. Cortés vai a pressas para detê-lo. E em 27 de maio é travada a Batalha de Zempoala, e Cortés vence as forças compatriotas espanholas e coopta os derrotados sobreviventes com ouro. Porém, dias depois, o vice de Cortés, que ficou em Tenochtitlan para manter a ordem espanhola lá, Pedro de Alvarado, ficou assustado com o festival religioso de Tezcatli e achou que era uma rebelião. Nisso, ele ordena o ataque, descambando em um massacre violento contra os sacerdotes, líderes e generais astecas, o que enfureceu o povo asteca, que se levantou em armas, cercaram o Palácio Real, onde os espanhóis, junto a Montezuma, ficaram encurralados. E nesse cenário, Cortés retorna, e vendo a desordem, obriga Montezuma a acalmar o povo. Montezuma se recusa, e Cortés manda matá-lo em 29 de junho, e ele morre. Os astecas logo em seguida se rebelam contra o poder espanhol, elegem o irmão de Montezuma, Cuitlahuachtli, como o novo rei de Tenochtitlan, o novo rei asteca. Cortés arma um plano de retirada para salvaguardar suas tropas e a si mesmo da rebelião constante, que seria por dia seguinte. Porém, os astecas armam uma emboscada na ponte Tlacopan na noite do dia 30 de junho. A carnificina e o massacre feito pelos astecas foi imensa. Vários caíram nas águas do lago Texcoco e morreram afogados. Outros morreram na ponte. A grande parte de artilharia foi perdida. Os cavalos quase todos foram mortos. Cortés conseguiu fugir quase morrendo. E junto a seus capitães Pedro de Alvarado e Cristóvão de Olí, escapam de Tenochtitlan vivos. Por isso Cortés caiu em choro sobre as árvores em Arhuete, por luto às suas tropas e pelo estresse de quase morrer. E nisso surge a trágica Noite Triste, que ficará marcado no cordel mexicano nos anos seguintes. Nisso, Cortés marcha para Tlaxcala, vence um exército asteca em Otumba que o perseguia para matá-lo, e chegam a Tlaxcala, onde encontram refúgio para se curar da derrota. Porém, no final do ano, as coisas mudam para o lado europeu pelo fator biológico. Uma epidemia de varíola
que era uma doença típica do velho mundo, transmitida na África e na Europa, os mesoamericanos não tinham imunidade alguma. E, com isso, a varíola dizimou populações inteiras da Mesoamérica. Nessa leva, a varíola levou o rei Cuitlahuac em 25 de novembro de 1519, mergulhando Tenochtitlan em crise, e seu sobrinho Cuauhtémoc o sucede. Cortés não perde tempo e, reabastecido em dezembro, ele marcha para o Texcoco e toma a cidade de Culhuacán, a tornando uma base de operações contra os astecas. E nos primeiros meses de 1521, Tenochtitlan foi isolada aos poucos. Tlacopan, Tlatelolco e Chalco se aliam aos espanhóis, o que foi o fim da Tripla Aliança. Os astecas agora estavam oficialmente sozinhos. E os espanhóis, entre campanhas de abril a maio, cortam os aquedutos de Chapultepec, privando a metrópole de água potável. E no dia 30 de maio, os espanhóis cercam Tenochtitlan. Cuauhtémoc organizam a resistência feroz, enxachando por 3 meses as tentativas de uma invasão espanhola. Então os espanhóis organizam um bombardeio que destruiu a cidade, reduzindo a cidade às ruínas, até que em 13 de agosto, tentando fugir, Cuauhtémoc é preso por Cortés. Era o fim do Império Azteca. Cortés poupou Cuauhtémoc da morte imediata por achar útil ele para manter a ordem no mundo azteca. E Cortés usou dos sobreviventes para retirar os corpos e os escombros de Tenochtitlan. E logo em outubro de 1521, Cortés decreta a reconstrução da cidade, dessa vez ao estilo renascentista espanhol, em forma de um tabuleiro de xadrez, estruturado ao redor de uma praça central, onde se ergueriam os edifícios do poder colonial espanhol, como o Palácio dos Capitanes e a primeira igreja em território mexicano, em território de Tenochtitlan, em março de 1522. E com a riqueza descoberta do México, como ele chamou, devido à etnia mexicatli dos aztecas, e o nome que ele enviou uma metrópole espanhola em Madrid, se inicia uma imigração espanhola para o México em 1522, devido aos relatos de Cortés de que aquela terra era rica em ouro e em qualquer tipo de riqueza e joias. E então a imigração espanhola cresceu bastante. Veracruz cresceu em número de forma alarmante. Um porto foi construído para a cidade para acomodar a população espanhola que acabara de migrar para a região com suas famílias. Novas espécies de animais foram trazidas, como bois e porcos, no ritmo de trazer uma agropecuária espanhola para a região. E com a imigração espanhola a todo vapor, novas vilas foram fundadas, como a vila de Medellín e a Vila Segura de la Frontera, perto aos territórios do norte, ainda não descobertos, ainda não colonizados e conquistados pela coroa espanhola, as terras dos guerreiros xiximecas. E nisso os recém-chegados começaram a se estruturar em cabildos ou conselhos municipais, e no estilo espanhol de vida, as igrejas, as touradas, a língua, tudo foi introduzido ao México. E a conquista do México lhe rendeu o título para Cortés, o título de governador e capitão general do México, cujos espanhóis chamaram de Nova Espanha, devido ao alto número de espanhóis migrando para a região. E logo em seguida, o povo local foi catequizado
conversões ao catolicismo foram incentivadas e Cortés fez mais campanhas de subjugações dos povos da região. Dessa vez, aos purépechas, o principal inimigo bélico dos astecas. Os purépechas se rendem pacificamente e são anexados ao jugo espanhol em 1525. Nisso, os espanhóis marcharam em direção ao Oceano Pacífico, fundando mais vilas espanholas como a de Colima. Nisso, Cortés ordena seu subordinado, Cristóvão de Olí, a conquistar o sul, o que hoje é a atual Honduras. Esse ano marcou também a chegada dos 12 primeiros frades franciscanos espanhóis ao México, liderados pelo Frei Martín de la Valencia, com a missão de evangelizar na nova colônia. E no ano de 1524, a reconstrução da antiga Tenochtitlán foi concluída em 10 de março de 1524. Uma tourada foi feita para celebrar a fundação da cidade junto a uma missa, dando um exemplo na nova cultura mexicana. E Cortés moveu sua capital para lá. A cidade foi renomeada para México Tenochtitlán, mantendo o nome original da cidade com a adição de México, para tentar manter uma identificação antiga com a cidade dos indígenas astecas. É nas campanhas do sul, de Olí foi subornada por Velázquez, antigo rival de Cortés e governador-geral de Cuba, para entregar as terras que ele conquistou no sul para o governador-geral de Cuba, ou seja, ele e não Cortés, para aumentar o seu poder e dessa vez no continente e dar terras para ele poder se vingar do seu rival, Cortés. Porém, Cortés descobre e o manda executar nas mãos do general Francisco de las Casas. E Las Casas executa Olí ainda em 1524. E nisso, Cortés empeçou a marcha para tentar tomar as terras de Honduras. Mas devido ao território pantanoso, a resistência local e as selvas úmidas da América Central, a expedição deu errado, com vários casos de doenças contraídas pela selva e mortes por animais que não se conheciam no México, ou animais da selva como cobras, aranhas e entre outras coisas, e a resistência dos indígenas. E voltando ao México Tenochtitlán, Cortés ouve rumores de que Cuauhtémoc e os antigos nobres astecas como Tlatelolpatzin estavam conspirando para matá-lo e expulsar os espanhóis do México. Isso, em 28 de fevereiro de 1525, Cuauhtémoc e o nobre Tlatelolpatzin foram enforcados fora da cidade, e no seu lugar ascendeu seu primo, neto do ex-conselheiro real icônico Tlacaello, o catequizado Juan Velázquez Tlacotzin, sobre o trono azteca. Mas Cortés o rebaixou não para rei dos astecas, mas para sim rei de Tenochtitlán. Ele não seria imperador como seus antepassados, mas sim uma espécie de prefeito arcaico do México colonial. E sua dinastia seguiria até 1565, motivada para manter a ordem na nova colônia espanhola, encerrando nas sombras os últimos vestígios de soberania azteca. E no próximo episódio falaremos dos primeiros 40 anos de colonização espanhola, até 1565, no qual falaremos. Fique com Deus, se inscrevam nesse canal e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.